Então, deixa eu tirar aqui essas taxas aqui, que não são as que a gente vai utilizar, né? Porque eu não preciso nem converter, né? De acordo com o exercício aqui, só lembrando, recapitulando, né? A empresa aqui vai pegar, deixa eu colocar para vocês aqui. A empresa aqui vai coletar 50 mil, então 50 mil, e como não falou que o saque vai se dar diferente de período a período, deduz que é o estilo padrão, né? Qual que é o estilo padrão de financiamento? Pegou, fez o empréstimo, veio o dinheiro para sua conta. Então, na data zero, você já pegou 50 mil. Então, essa que é a ideia, beleza? Só que isso aqui não é mais importante a captar, não, né? Colocar primeiro. Primeiro, colocar aqui a taxa. Primeiro, você coloca a taxa. Lembrando que o período aqui está todo ao semestre. Então, vamos colocar aqui ao semestre, certo? Ao semestre. Preciso fazer conversão? Aqui o exercício, ó. Então, pequena empresa, né? 50 mil, pago pelo sistema francês, ok? Prazo 10 semestres, então, ó, tá certo. Beleza, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até lá, 10. Esse K aqui significa que é ao semestre. Então, período ao K, o K meu aqui é ao semestre. As parcelas são semestrais, dado que não falou ao contrário. Quando eu não falar ao contrário, deduz que as parcelas são no mesmo período da taxa. A taxa é ao semestre, então as parcelas são semestrais. E aí eu tenho aqui, ó, quando eu tenho uma situação como essa, em que você tem ainda despesa contratual e IOF, eu poderia ter aval, ou poder ter outro tipo de custo, enfim. Por mais que seja, né, redundante, por mais que de repente seja, enfim, perda de espaço, mas como a gente está aqui no Excel, né, e temos espaço, é bom a gente pegar e colocar isso aqui, viu, gente? Colocar uma coluninha a mais aqui, outra coluninha a mais, uma para cada um dos custos. Um aqui para comissão, né? Chama aqui é a comissão. Não, que é comissão não, é despesa contratual, né? Que chamou. É despesa contratual. Vamos colocar aqui a despesa do contrato. Poderia colocar antes o juro e tal. Contrato. E aí eu tenho também uma outra coluna do IOF. Né? A despesa do contrato está na forma percentual. Vou colocar essa forma percentual que está aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente para vocês. Está na forma percentual. Então, deixa eu colocar aqui na forma percentual. Então, é 2%. Opa, 2%. O IOF também está na forma percentual, 1%. Só que esses 2% e esse 1% incidem sobre o valor, outras coisas diferentes. A dica que eu dou para vocês, quando tem IOF, deixa para calcular por último, certo? Por que deixar para calcular por último? Porque o IOF, o 1% aqui, incide sobre todo o resto. Então tem que calcular primeiro os juros, depois a despesa do contrato, para assim calcular o IOF, certo? Então essa coluninha aqui deixa para ser depois, tá? Então beleza, então eu coloquei essas duas colunas adicionais aqui porque eu tenho esses custos adicionais, despesa contratual e IOF, mas o resto permanece igual aqui, né? Saldo devedor, amortização, juros, e eu sei que a prestação antes era a soma da amortização e juros, mas agora, é claro, né, vai incluir outras despesas também. Beleza. Outra coisa também, viu? Eu não vou colocar aqui agora, mas depois eu coloco. Pois não, Luciano? Sim, tô. Eu esqueci de gravar no começo, mas pus para gravar depois do anunciado e acabei falando anunciado novamente aqui, né? Beleza. E aí depois eu tenho uma coluninha aqui também. Vou colocar aqui já de uma vez. Quando eu quero calcular o custo efetivo, viu, gente? Que são os desembolsos. Tem desembolso. Aí deixa eu colocar isso aqui, porque aí eu copio e colo a formatação. Esse aqui, ó. Desembolsos. Isso aqui é importante para eu calcular o custo efetivo. Então, quando eu tenho um custo efetivo, no exercício, ele perguntou qual que é o set. Qual que é o set? O exercício perguntou isso, qual que é o set. Então, qual que é o custo efetivo total. Set significa isso. Quando eu tenho quando eu quero essa informação, eu tenho que calcular efetivamente as entradas e saídas de caixa. Então, eu vou precisar fazer isso aqui. Né?
acaba que vai ficar redundante e tal, mas bom, né? A gente tem espaço aqui no Excel, então a gente tem espaço, então não é demais. Vamos deixar do jeito que tá aqui, beleza. Restante coluna que eu tenho que preencher. Então o que eu coloco agora? Ah, o saldo devedor, beleza. Saldo devedor aqui 50 mil. Então eu vou, né, na data zero é esse valor aqui, só para não esquecer. E agora é o seguinte, né? Quando eu tenho SPC, que é o Sistema de Pagamento Constante, então, primeira coisa que eu faço, né, depois de colocar essas informações básicas, né, é o que? É calcular, vou colocar aqui, calcular primeiro a prestação, a PMT, o meu PGTO, certo? PGTO, o que eu estou falando? Primeiro tem que calcular aqui, ó, a prestação, que ela vai ser constante período a período. Como que eu vou calcular ela? Ora, eu vou calcular ela a partir do enunciado lá, ó. Eu tenho 6% de juros ao mês, ao semestre, ao período, né? E vou pegar 50 mil, é isso que eu vou dever, é meu PV, e eu tenho 10 semestres para pagar. Com essas informações aqui, eu sei a minha prestação que é constante, a partir da função PGTO do Excel. PGTO, qual que é a taxa? PGTO 6% ao período, ponto e vírgula, períodos 10 períodos, 10 semestres, ponto e vírgula, valor presente. Qual que é o valor presente? Vou colocar aqui menos, depois eu transformo em regime de caixa. Vou deixar tudo positivo aqui, mas a gente entende que o IOF que sai é uma saída, né? O que está ali é uma saída. A amortização que sai é uma saída, tudo aqui é uma saída. Beleza? Só a entrada aos 50 mil na data zero. Tá? Então, colocar aqui F4, fixei, fechei. Então, eu vou pagar período a período, semestre a semestre, 6.793,40. Esse valor não vai mudar. Esse valor não vai mudar. Aí se é sempre o mesmo, me mudou por quê? Porque eu não fixei o que aqui mesmo? Não fixei a taxa. Não fixei a taxa. Deixa eu fixar a taxa e puxar. Beleza? Quanto que dá a soma disso tudo aqui? Ó, a soma disso aqui tudo dá... Dá quanto? 67.933. Então eu sei que eu vou pagar de juro aí. De juro, porque tem o IOF ainda, né? Vou pagar de juro ainda 67.933. Vou pagar a diferença, né? 17.933. A diferença de 50 mil. Beleza. Depois que eu fiz isso, agora eu vou voltando. Por diferença, vou achando o resto. Achei da primeira, depois eu acho da segunda e assim por diante. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. Como a prestação sempre vai ser constante, 6.793,40, a prestação não, a prestação vai ser constante. Qual que foi o juro do primeiro período? Ora, o juro do primeiro período eu sei, ó. Basta eu pegar aqui o saldo devedor anterior, que é 50 mil, beleza? E aplicar a taxa de 6% e deixar ela fixa, ok? Eu faço de trás para frente. No saque, a gente vai pegando, calcula a amortização, juros, soma amortização mais juros, acha prestação. Aqui não, aqui eu acho prestação e vou voltando. Aí depois eu acho o juros, depois a amortização, saldo devedor e assim por diante. Então o que acontece? Ó, de 6.793,40, 3.000 é juros. Se 3.000 é juros, o despesa contratual poderia ter calculado também, né? Mas deixa aqui, depois eu calculo. Se 3.000 é juros, quanto que é a amortização? A diferença dos 6.793, né? Então quer dizer que a amortização vai ser 6.793 menos 3. Certo? Esse é o valor da amortização. Consequentemente, quanto que eu vou abater no que eu devo? Ora, eu vou abater 3.793,40. Então quer dizer que o saldo devedor fica quanto? 50 mil menos 3.793,40. Certo? Aqui, a despesa contratual poderia ter calculado antes, acabei esquecendo, mas vai acontecer ela na data zero só, né? Que vai ser o valor de 50 mil, 1% sobre 50 mil, né? Então é 1.000 de despesa. Isso significa que na data zero, né? Beleza, entrou 50 mil.
Mas como que eu tive que pagar 1.000 e ainda o IOF que eu vou calcular, efetivamente entrou 50 mil menos 1.000 menos IOF. É por isso que eu tenho essa coluna aqui de desembolso depois, ó, para fazer esse cálculo, certo? Então, beleza. Por quê? Porque a estação na data zero não tem. E agora? Olha, agora é o seguinte, se eu puxar aqui, ó, tá fixo, deixa eu ver. Tá fixo, ó. Se eu puxar aqui, tudo vai sair automático, né? Vou fazer mais uma última vez aqui, né, a segunda linha, para a gente fixar melhor. E da data 2, como que vai ser? Ó, na data 2 vai ser o seguinte, vai ser o saldo devedor anterior, que é o que eu devo, que multiplica o quê? A taxa de juros. Vou deixar isso fixo, F4. Então, eu paguei de juros na segunda parcela 2.772,40. A prestação é 6.793,40. Então, quanto que eu amortizei? Amortizei 6.793 menos 2.772. Amortizei 4.021. Ora, como eu amortizei 4.021, a minha dívida reduziu nesse valor, né? Meu saldo devedor reduziu nesse valor. Reduziu para 46.206 menos 4.021. Reduziu para 42.185. E aí você vai fazendo essa lógica, período a período. Da prestação, você acha os juros. Se você acha o juro, a prestação é fixa, a diferença é a amortização. Da amortização, você acha o saldo devedor, diminuiu. Esse saldo devedor vai servir para base de cálculo para outro período. E assim vai. Então, nesse caso aqui, né, basta a gente... Pois não? Desconto é sobre 50 mil? Despesa de contrato, você fala? Sobre 50 mil, isso. Vamos só isso, justamente. Vamos só ver aqui, né, no exercício, aqui no enunciado, o que eu falo? Eu falo o seguinte, ó. Despesas contratuais, 2% sobre o valor do financiamento a ser pago no ato. Ok? Então, ele é aplicado na hora, né? Geralmente é assim. Geralmente o seu gerente, né, quando você vai pegar um empréstimo lá, ele te pergunta, qual que é o valor do empréstimo? Você fala 10 mil. Ele está entendendo que é 10 mil líquido. Então, por trás, ele fez um cálculo que, na verdade, você vai pegar o empréstimo de 10.500, mais 500 é IOF, custos e assim por diante, e vai sobrar líquido para você 10 mil. Aqui não estou falando isso. Estou falando que o cara vai pegar 50 mil, tem os custos e líquido vai sobrar. Vamos fazer a conta agora. 1.000 eu já sei que é. Aí os juros, o IOF eu vou deixar para calcular no final. Deixa eu tirar aqui da frente do Word para vocês. E aí eu puxo, né? Aqui que vai sair tudo automático. Ó. Faço tudo automático. O que é importante sempre é a gente fazer a sominha aqui, que é a nossa prova real, para ver se bateu. Aqui no saque não tem muito segredo, né? Vai dar os 50 mil. Não faz sentido somar saldo devedor. O que faz sentido é eu conferir aqui que zerou. É isso aqui que faz sentido. Zerou, então quer dizer que eu fiz coisa certa para cima aqui. Tá certo, né? Se não tivesse zerado, tinha alguma coisa errada. Beleza. Aqui eu posso somar, né? E aí é o cheque, é a prova real, né? Somar tem que dar quanto isso aqui tudo, gente? Tem que dar 50 mil. Beleza. Então quer dizer que eu fiz coisa certa. Ok. 50 mil aqui foi a amortização total, o valor total do empréstimo que eu tô pagando, e foi o que eu peguei, 50 mil. Então bateu. Então, até agora, ufa, né? Tá tudo dando certo. E os juros? Aí vamos somar aqui os juros. Somar os juros. Podia ter só arrastado também, né, gente? Acabei esquecendo, mas vamos lá. 17.993. E parece que bateu, né, gente? Olha só. 50 mil mais 17.933,98 é exatamente 67.933,98. Esses valores aqui não vão incluir, não iam abater, não ser inclusos na prestação. Poderiam. E comumente é assim que acontece. O seu gerente, quando te pergunta o valor do empréstimo, ele está falando um líquido para você. Aí ele embuste isso para dentro. Certo? Poderia, mas não é o caso aqui. Aqui esses valores de 1.000 e o IOF que a gente vai calcular agora vai reduzir o valor dos 50 mil. Aí, já aproveitando calcular o IOF, né, gente? O IOF é sobre tudo, viu? Sobre o valor
dos 50 mil e dos 17 mil, mais os 1.000 também. Tudo. Deixa eu aplicar, né, a taxa, gente. Eu só somei, esqueci de aplicar a taxa de 1%. Que multiplica a taxa de 1%. 689 e 689,84. Certo? Agora sim, ó. Agora eu tenho os ingredientes para calcular os meus desembolsos. E aí eu vou considerar o regime de caixa, né? Considerar o regime de caixa. Já que eu tô falando de desembolso. Foi sobre juros, né? Oi? Foi a questão do total dos juros. Não, total da amortização, juros e despesas de contrato. Tudo. Sobre tudo. Tem que pegar É. 1.017.973 mais 50 mil e colocar 1% sim. Justamente. Agora é que eu vi aí, tá? Tá? Então é 50 mil mais 17 mais 1.000, que dá 69.800 nos quebrados. 893, né? E aí 80%, 1% disso, 689,34. Beleza. Então, o que eu vou colocar regime de caixa? Ora, entrou 50, positivo. Beleza? Entrou 50. Mas saiu 1.000, saiu 689. Então, efetivamente, entrou quanto? 48, 310, 68. E depois? Depois saiu o mesmo valor, né, gente? Saiu menos isso aqui, ó. Sempre o mesmo valor. Então, agora eu estou considerando o regime de caixa. Deixa eu ver se está certo aqui. Tá. Estou considerando o regime de caixa. Somar isso aqui não faz... Porque não pagou à vista isso aqui. Oi, 48 mil. Isso, despesa de contrato, IOS. Isso, justamente. E só entrou 48.310. No fundo, ele pegou 50 mil, mas... lá, ele está pagando um valor do empréstimo sobre 50 mil, mas pegou mesmo na mão 48.310. É essa lógica aqui que faz aumentar o valor do contrato, né? O valor do custo do empréstimo. É o que a gente vai calcular agora. Eu gosto de colocar... Aqui não deu certo porque eu não personalizei certo a célula, né? Eu gosto de colocar aqui quando é negativo vermelho também. E aqui, ó, que é importante, eu gosto de colocar... Deixa eu achurar aqui. Deixa eu achurar. Porque nessa célula aqui nós vamos calcular o meu 7. Vou colocar aqui, ó. O 7 eu vou calcular aqui. Meu 7 eu vou calcular aqui. Como que eu calculo o 7? Simplesmente é a taxa que iguala as entradas e saídas de caixa. Qual que é essa taxa? Se eu fosse fazer na mão é bem complicado, era difícil. Mas como eu, né, tenho o Excel aqui, fica mais fácil. Eu poderia achar o 7 aqui tanto pela função taxa, aqui nesse caso. Por que eu poderia usar pela função taxa? Porque o pagamento é constante, é sempre o mesmo valor. 6.793,40, sempre o mesmo valor. Mas quando não é o mesmo valor, como ocorre algumas vezes, você deveria usar a função TIR. Então a função TIR é mais genérica, ela serve para todas as situações, e a função taxa só vai servir quando é só o mesmo valor de PGTO. Então vamos usar a função TIR, que vai dar um ou o outro vai dar a mesma coisa. Então a função TIR eu simplesmente coloco aqui, ó. Sem falar que na função TIR ela funciona, né, pela seleção dos desembolsos, das entradas e saídas. Então ela funciona você selecionando os fluxos de caixa. A função taxa você tem que jogar os parâmetros. Qual que é o PGTO, qual que é o N, qual que é o PV e assim por diante. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, todinha a coluna. Pode ser na coluna ou pode ser na linha. Fechou? Achei. Saiu aqui em real, mas não é em real. Vamos colocar em porcentagem. Aumentar aqui. Centralizar. E esse valor aqui, ele é o mesmo período das prestações. As prestações é ao semestre, então aqui é ao semestre. Eu perguntei se... Eu perguntei o custo anual. Deixa eu ver se eu perguntei. Não lembro se eu perguntei. Ah, perguntei, ó, gente. Então, no enunciado,
enunciado, eu pergunto qual que é o custo efetivo anual. Certo? Custo efetivo anual. Então eu tenho que fazer a conversão, porque eu acabei de achar ao semestre. Para achar o ano, basta achar a taxa equivalente, né? Que aí eu vou colocar aqui nas mesmas configurações. Basta eu achar o que? A taxa equivalente. Nesse caso aqui eu pego o 1 mais essa taxa aqui. Eu tenho 2 semestres no ano, então 2 semestres ao ano. Então vou elevar a 2. Já que eu quero sair de uma taxa menor para uma maior, eleva a 2. Se eu quiser sair de uma taxa menor para uma maior, ou seja, transformar de ano para semestre, elevaria a meio, 1 sobre 2. Então, 2 menos 1. Fiz a conversão, saiu aqui em porcentagem, mas saiu em real, mas transforma em porcentagem. Centraliza, ajuda aqui. Então eu tenho agora, né, meu custo efetivo, nesse caso, ao ano. Então essa que é a resposta do exercício. Vamos falar o semestre, porque o parâmetro que a gente tem de comparação é o semestre, né? A taxa nominal do financiamento é 6% ao semestre, porém, efetivamente, você está pagando, devido aos custos, despesas contratuais, IOF, você está pagando 6,73% ao semestre. E aí eu pedi para você calcular o anual, por quê? Porque os bancos são obrigados a informar o custo efetivo anual, o CET anual. Então, se você tirar hoje aí, agora, né, o Internet Banking seu aí, o saldo, o seu extrato, o banco é obrigado a colocar lá no final o valor do seu cheque especial, o custo mensal, o custo efetivo mensal, o custo efetivo total, no caso anual, né? O CET é custo efetivo da transação. Que transação? Cheque especial, cartão de crédito, seja qual produto financeiro que você está adquirindo, né? Produto financeiro do ponto de vista de empréstimo, é claro. Beleza? Então, deixa eu me organizar aqui. Bom, mais pra cá. Certo, gente? Alguma dúvida até aí? Eu terminei o exercício. Se alguém tem uma dúvida... Beleza? Tranquilo? Aí esse exercício aqui é bem tenso. Só deixa eu demorar a gente fazer, tranquilo? Pessoal, deixa eu pegar só água aqui que eu esqueci de pegar. Foi mal, pera aí um pouquinho. Pessoas, vamos lá. Tá. Então, antes de começar o exercício, deixa eu postar ele aqui na tela para vocês. Mudar aqui a abinha. Beleza, então vamos lá. Esse exercício aqui é bem completo, né? Envolve muitas coisas aí que a gente pode ter dentro de um exercício de sistema de amortização. O Banco Irmãos e Primos S.A. concede a uma empresa o financiamento de 200 mil, a ser liberado em 3 parcelas anuais: 20 mil primeiro ano,
100 mil o segundo ano e 80 mil o terceiro ano. Então você vai fazer um empréstimo lá no BNDES, por exemplo, você propõe um projeto de uma expansão de uma planta produtiva. Essa expansão vai se dar em 3 anos. O BNDES não vai te dar o dinheiro tudo de uma vez que você pediu. Ele vai te dar conforme o seu cronograma de desembolso. Você vai fazer um projeto de reforma da sua casa, de construção. Na Caixa Econômica, que você tem um terreno e você tem lá as etapas da construção, a Caixa vai te liberando o valor do dinheiro, né? À medida que a etapa anterior está pronta. Então você tem que ter um dinheiro para começar e depois vai depositando. Para você, vai desembolsando ao longo do período do projeto. Então isso é comum. Então nem sempre você pega o dinheiro de uma vez na data zero e tem que pagar depois. É o que a gente está acostumado, é o que acontece no nosso dia a dia. Mas se você for pensar dentro do contexto da empresa, você pode ter uma situação como essa, tranquilamente. A taxa de juros contratada é 20% ao ano, certo? E a amortização será feita pelo sistema americano. Ó, o sistema americano que você vai pagar tudo no final. Tudo que eu falo é amortização, o principal do empréstimo. As principais características do financiamento são: prazo total, 6 anos, incluindo 3 anos de carência. Período este em que não serão pagos juros. Então, nesse período, não vou pagar nem amortização, é óbvio, que é sistema americano, e nem juros, né? Os quais serão pagos todos na primeira prestação. Então, que é uma característica que você está combinando com o credor. A primeira prestação vai ter uma pancada de juros, você vai pagar tudo de uma vez. Tem despesas contratuais de 2 mil, fixos nesse valor, a serem pagos no ato, né, da assinatura do contrato, do financiamento. E tem mais informações aqui. A empresa prevendo a amortização, prevendo a amortização que deverá ser feita no sexto ano, resolve constituir um fundo de amortização, esse Sync Fund. O que é o Sync Fund? Quem viu os vídeos aí, né, eu expliquei isso. O que acontece? Esse sistema americano, que acontece muito no sistema, né, internacional de financiamento, então a pessoa vai pegar, uma empresa aqui brasileira vai pegar dinheiro no exterior, é comum os bancos, né, adotarem esse tipo de sistema de amortização, que ele te dá o dinheiro e depois de 5 anos você devolve. Olha, se você pegou dinheiro aqui, 200 mil nesse caso, é porque você precisa, e 200 mil faz diferença no seu caixa. E vai ficar difícil, talvez para fins gerenciais, você ter que desembolsar tudo de uma vez, 200 mil daqui a 6 anos. Então você se organiza já na data zero para fazer desembolsos periódicos para no final de 6 anos você ter o dinheiro, 200 mil todos, sem precisar desembolsar de uma vez. Esse que é o Sync Fund. É um controle mais gerencial. Um é a planilha de amortização que você vai, né, fazer conforme os critérios e o contrato do banco, entre você e o banco. E o outro é uma planilha gerencial, que você vai organizar o seu cronograma de desembolsos para no final você não ter uma carga tão grande de saída de caixa que possa te prejudicar. Então a ideia é essa. Vamos colocar isso aqui tudo no mesmo bolo, enfim. A gente poderia fazer a planilha de amortização de um lado, a Sync Fund, né, o fundo de amortização do outro, mas eu prefiro didaticamente juntar tudo. Vamos lá. E aí tem as instruções do Sync Fund, né, flutuando 4 depósitos iguais, anuais, a partir do terceiro ano, não é nem a partir do primeiro, em uma instituição que paga 15% sobre o saldo credor. No exercício que eu fiz com vocês em um dos vídeos anteriores, você tem o desembolso, né, a partir da data 1 já, não a partir da data 3 aqui, como esse, porque esse aqui tem carência. Beleza, é muita informação, mas vamos lá. E esse Sync Fund é 15% ao ano, faz sentido, né? A taxa de aplicação, do seu ponto de vista, é menor do que a taxa de captação. Se não fosse assim, não existia banco, né? 20% que é o seu financiamento, taxa de captação, e 15% é a sua taxa de aplicação. Beleza? Temos ainda outras informações. De posse de todos esses dados, pergunta-se: qual que é o custo efetivo do empréstimo? Então aí a gente vai ter que calcular tudo. Então
Nem sei porque essa pergunta, que eu tenho que fazer um punhado de conta antes de chegar nisso aqui. E qual que é o custo efetivo deste empréstimo para a empresa financiada? Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó. Qual que é o custo considerando apenas o ponto de vista do financiamento? Os custos efetivos do financiamento. Qual que é o custo efetivo considerando que eu estou fazendo um controle gerencial em que eu vou aplicar parte do dinheiro para chegar depois de 6 anos e não ter que desembolsar tudo de uma vez? Então, enfim, são muitas coisas aqui que eu vou deixar inclusive na tela agora, por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo deixar na tela antes de finalizar as informações, porque são muitas. Vamos lá. Vou pegar aqui então uma planilhinha padrão. Planilhinha padrão para nós. Colocar aqui. Deixa eu tirar aqui, ok. Aqui eu acho que não tem que fazer conversão nenhuma Agora tem duas taxas, né? Lembrando que agora eu tenho duas taxas. Eu tenho a taxa de captação e a taxa de aplicação. Vou colocar aqui algo que eu já tenho em ponto aqui. Né? A taxa de aplicação Aqui eu não tenho que fazer conversão nenhuma nessa taxa. Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Não sei se tem conversão. Eu nem lembro. O exercício é tantas informações que eu não sei. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O banco, total, 3 parcelas anuais. Então as parcelas são anuais, né? Tem que ser liberado. Então deduz aqui que os pagamentos também são anuais. Enfim. Então não tem por que eu duvidar que as parcelas também não sejam anuais. Sendo assim, vou deduzir que eu não tenho que converter taxa nenhuma, né? Não tenho que converter taxa nenhuma. Eu tenho aqui 20%, que é a taxa de captação do dinheiro, 20%. Não tem que fazer conversão nenhuma. E eu tenho aqui que a taxa de aplicação do dinheiro é 15%, só para informar. Beleza. E a primeira informação que tem que entrar aqui é o seguinte, ó, vou pegar 200 mil, só que esse 200 mil vai acontecer escalonado. 20 mil na data 0, depois mais 100 mil na data... Deixa eu colocar aqui para vocês. Não tá dando para ver, né? Em cima. 100 mil na data 2 e assim por diante. Certo? Então, é isso que aconteceu. Ó. Então, 100 mil, 200 mil vai ser 20 mil na data 0, 100 mil na data 2 e depois 80 mil na data 3. Quando você soma tudo aqui, vamos fazer o ajuste aqui, né? São quantos anos? São 6 anos, então não precisa desse tanto de linha aqui não. Posso cortar aqui. Já que as parcelas são anuais e eu tenho 6 anos, então são 6 anos. Aí só para ver se bateu, né? Vamos colocar aqui a soma, igual a soma, para ver se bateu. Depois eu puxo. Tem que dar os 200 mil, já sei que deu 200 mil, beleza, pagou. E aí o saldo do devedor aqui vai ser um pouco diferente, né? Não vai ser tudo 200 mil na data 0. Então o saldo do devedor vai acontecendo à medida que você vai devendo, vai pegando dinheiro. Então vai ser que na data 0, ok, os próprios 200 mil, mas na data 2, ora, você devia 20 e pegou mais 100. Dado que você não começou a pagar nada aqui ainda, por quê? Porque a informação é que eu começo a pagar quando? Data nenhuma, né? É o sistema americano. Inclusive, no sistema americano, você já pode colocar os 200 mil aqui, ó. Você vai pagar tudo de uma vez na data final, 200 mil. E aí, quando você faz aqui, ó, somas, né? É óbvio que você já vai ser os 200 mil. Beleza? 200 mil, você pode colocar aqui já 200 mil. Certo? Eu poderia ter duas formas de fazer, né? Porque eu não tô pagando juros. Quando eu não tô pagando juros, esse negócio vai ser um financiamento maior, viu? Tem uma coisa aqui que eu na hora de somar aqui, ó. Assim, posso deixar aqui preparada a planilha desse jeito, mas vamos fazer as contas para frente. Por quê? Porque tem uma questão aqui importante, tá? Então, uma questão aqui importante, eu faço de duas formas, geralmente. Eu calculo a planilha de juros, mas não pago na prestação. Então, significa que eu acumulo no saldo devedor. Certo? O que eu estou falando? Falando o seguinte, ó. Eu vou começar a pagar só a partir do ano 3. Só a partir do ano 3. Beleza? Só a partir do ano 3.
E eu vou começar a pagar quanto? Uma parcela constante. Uma parcela constante de quanto? Ora, eu vou fazer a conta aqui agora. Vou fazer a conta aqui. Quanto que quanto que eu devo na data anterior a 3? Não sei, porque ainda tem que calcular os juros aqui, ó. Vamos calcular os juros? Olha só. Juros vai ser quanto? Ora, eu peguei 20 mil. O enunciado tá na frente da. Ah, é mesmo, hein? Nossa, Deus, agora vai ter jeito não, tem que tirar, gente. Quanto que eu vou pagar de juros? Vou pagar 20 mil que eu devo e multiplica, eu vou fixar F4 os 20%. Certo? 4 mil de juros. Beleza? Só que esses 4 mil eu não paguei. Tá? Eu não vou abatê-la aqui, ó. Não vai ter valor aqui, ó. Porque eu tenho 3 anos para começar a pagar, inclusive os juros. Certo? Se eu não paguei, e aí vocês poderiam pensar em resolver esse problema de forma diferente, colocar juros calculados e juros pagos, né? Eu já vi planilhinha que tinha juros calculados e juros pagos. Os juros calculados é só vamos dizer assim, que a coluna de juros calculados seria só um plano de trabalho para você não se perder nas contas, e efetivamente você tem uma coluna de juros pagos. Mas enfim, aqui a gente tem jeito da gente fazer um gambiarra aqui, deixar tudo nessa conta mesmo, deixar tudo nessa planilha aqui mesmo. Olha, o que eu vou fazer? Ora, eu não paguei. Se eu não paguei, acumulou. Certo? Então, acumulou aqui quanto? Ora, acumulou 20 mil que eu não paguei. Acumulou 4 mil que eu não paguei. E acabei de pegar mais 100 mil. Certo? Então, o saldo acumulado aqui vai ser 124 e não 120 mil. E essa lógica é a mesma que acontece na data 2. Quanto que eu devo? 124. 124, qual que é o valor do juros? 20%. F4, 24.800. Só que eu não paguei. Eu vou começar a pagar só na data 3 aqui, ó. Não paguei. O valor que vai estar zerado. Tá? Se eu não paguei, vai acumular. É óbvio, o banco não é. Você acha que o banco vai te dar a carência? Oh, beleza, começa a pagar daqui a 4 meses. Aí você, nossa, que legal, vou começar a pagar só depois de 4 meses. Meu filho, tá correndo juros. Se você não paga os juros no período da carência, vai lá para a parcela inicial, por exemplo. Ou o que é mais comum, compre na Casas Bahia e começa a pagar só em maio de 2022. Tá correndo juros. Aí depois você vai diluir o juro nas parcelas que restam, né? Nos 18 meses posteriores. Então, sim, tá te cobrando juros. Nesse caso aqui, mesma lógica. Não paguei. Então, o saldo devedor vai ser o quê? Saldo devedor anterior, mais os 24 que eu não paguei, mais 80 que eu acabei de receber de novo. 228.800. Então, finalmente, gente, quando eu começo a pagar efetivamente aqui, ó, quando eu começo a pagar aqui, que eu tenho que começar a pagar, eu tô devendo quanto já? Já tô devendo 228.800 porque eu não paguei nada de juros até esse presente momento. E aí eu vou até o final do período, né, pagando 4 prestações de quanto? 1, 2, 3, 4. E no seu do exercício fala que essas 4 prestações serão iguais. Serão iguais ao valor de quanto, gente? As prestações. O que vocês acham? Iguais ao valor de quanto? 128.800. Eu acho que ele fala também que o juros vai ser na primeira. Oi? Eu acho que ele fala também que o juros vai ser pago na primeira, foi não? Não entendi. Parece que ele fala que o juros vai ser pago na primeira prestação. Espera aí um pouquinho, gente. Vamos lá. Deixa eu abrir para vocês aqui. Porque no sistema americano não vai pagar os juros antes, mas quando for pagar no terceiro, a parcela vai ter que pagar tudo o juros que ele pagou antes junto. Então vamos lá, ó. A questão é o seguinte, ó. Opa, não preciso pôr na frente de vocês, não. Vocês estão vendo, peraí. Cadê? Ah, tá dando. Não. Tá dando pra ver. O banco, né? Os juros contratados 20%. Sistema americano, então significa que no final você tem que desembolsar tudo que você deve, né?
Quanto você deve? Você deve 228, enquanto isso está correndo juros, beleza? Então, beleza. E aí, os principais são financiamentos, são prazo final, o prazo total de 6 anos, com 3 anos de carência, ok? Período esse que não serão pagos juros, período da carência, não serão pagos juros, os quais serão pagos todos na primeira prestação. Os quais serão pagos todos na primeira prestação. Então, eu não paguei. Então, quer dizer o seguinte, que eu não paguei, vou pagar tudo de uma vez. A primeira prestação é essa aqui, ó. É a que acontece aqui. Então, qual que é o juros na primeira prestação? Ó, o juros na primeira prestação que eu estou devendo é 228.800 para 200. Eu estou devendo 28.800 de juros. Olha só. Estou devendo 28, que é 200 mil menos 228. Estou devendo isso aqui de juros. 28.800 de juros. Só que eu tenho que começar a pagar já, né? Eu já tenho que começar a amortizar. Aliás, eu pago só os juros, daí em diante só pago os juros, né? Só pago os juros daí em diante. Ou pago tudo que está acumulado de uma vez na primeira prestação e continuo pagando normal os juros a partir da primeira prestação para pagar no final o quê? Pagar os 200 mil. Beleza? Isso, o que vai acontecer aqui é o seguinte, que nessa prestação aqui, ó, nessa parcela aqui, eu vou ter um juro maior, né? É isso que vai acontecer. Nessa parcela aqui, qual que é o juros que eu vou ter que calcular? Ora, é 20%. Depois eu tiro aqui o vermelho. Deixa eu tirar o vermelho agora, porque senão vai atrapalhar vocês. Ó, nessa parcela aqui, ó, eu vou, olha só, qual que é o juro dessa parcela? O juro dessa parcela eu devo 228, beleza? 228, que multiplica 20%, F4, é o que eu devia, beleza? Vamos lá, deixa eu tirar esse aqui de vermelho, não é o que eu queria. Automático. Ah, tá, que caramba, hein, gente. Eu devo, então, aqui, ó, vou colocar destacar aqui, ó, tá destacado para vocês na achurada aqui. Certo? Então, assim, o juro calculado dessa parcela, que é a terceira, que é quando eu vou começar a pagar, é 45.760. Beleza? Só que na primeira prestação, além de eu pagar esses juros, beleza? Além de pagar esses juros, eu vou pagar o que era acumulado. O que foi acumulado de juros até então, gente? Foi a soma desses dois aqui, ó. Vou pagar tudo de uma vez, ó. Beleza? Pagar tudo de uma vez. Na primeira prestação, eu vou pagar 75.560, que é o juro daquela prestação, mais o que eu acumulei até então, que é 28.800 mais 45.760. Certo? Aí sim, né? Aí beleza. Então aí quer dizer que eu paguei eu paguei quanto aqui? Quanto que eu amortizei aqui? Nada, né? Aí o que acontece? Aí o saldo devedor aqui vai ser o quê? Vai ser 28.800 menos os juros que eu paguei aqui, ó. Então você pode ver que não é bem, vamos dizer assim, a planilha vai ser fechada e serve sempre a mesma regra, todas as vezes não. Depende do enunciado do exercício, depende da complexidade dele. Então é isso que está acontecendo. Foi pelo menos o enunciado deu a entender que é isso. Eu não paguei juros durante 3 anos, e aí tudo que foi acumulado paguei direto na primeira prestação. Então a primeira prestação vai ser uma pancada, 74.560, e as outras serão os 20% sobre os 200 mil, né? Que quando eu calculo aqui agora, ó, 20% que multiplica 200 mil, né? 20%.
F4, beleza. Os 40 mil. Vai assim até o final. Então, opa, eu não fixei não. O saldo devedor eu posso colocar aqui também, né? Posso fazer aqui do saldo devedor. Nesse caso aqui tá, não amortizou nada, né? Então vai ser 0 sempre. Então chega aqui, vai zerar. Beleza, é o que eu precisava, vai zerar. Aí aqui bateu. Beleza. E a soma aqui, ó. Soma aqui de juros é isso aí, 194, meu Deus, tanto de juros, né? 190. E a prestação, né? A prestação, aí eu somei isso aqui, que vai ser um pouco diferente, e aí a prestação aqui é o próprio juro, né, gente? Se tivesse amortização, isso aqui, meus juros. O próprio juro. E chega no final, é onde que tá a grande questão, é uma pancada, né, de 240 mil que tem que sair de caixa. Beleza? 240 mil que tem que sair de caixa. Bateu, né? Como vocês podem ver, 200 mais 194, 560. Bateu com 394, 560. Então, essa é a planilha do financiamento. Tem mais. Tem uma despesa contratual aqui no meio, né, gente? Ainda bem que não fez diferença no cálculo, faz diferença depois, né? Vamos colocar aqui essa despesa contratual aqui, ó. Pode ser antes ou depois dos juros. É isso, gente. Colocar ela aqui. Inserir. Tem uma despesa de contrato aqui. Contrato. É o valor fixo. Vai acontecer aqui, ó. 200 mil. 2 mil, aliás, viu? É 2 mil? 2 mil. Então, se a gente for pensar em termos de prestação agora, né, pensando em regime de CAR, aliás, aqui eu posso deixar aqui, posso fazer o que eu fiz da outra vez aqui, ó. Posso criar uma coluninha aqui, pensando em termos de fluxo de caixa do financiamento. Vou colocar aqui desembolso do financiamento. Por quê? Porque eu tenho um desembolso do investimento também. Então, quer dizer que entrou quanto aqui, ó? Entrou 20 mil, que foi o saque, mas saiu a despesa de 2 mil do contrato. Então, entrou só 18 mil. E aqui na data 1 foi o quê? Entrou 100 mil. Eu paguei alguma coisa? Não paguei. Porque eu não paguei juros, deixei acumular. Não paguei nada, prestação nenhuma. Então, vai dar os 100 mil. Mas quando chega lá na data 1 também, né? Entrou 200, não paguei nada, então 200 não, 80, né? Não paguei nada, é 80. Mas chega aqui, né? Além de não receber nada, tá saindo quanto? 74, 560, depois 40, depois 40 e depois 240 de uma vez só. Beleza? Desembolso de financiamento do ponto de vista do banco, né? Do banco tá recebendo e meu, né? Meu do ponto de vista do financiamento. Por quê? Porque eu tenho ainda outra questão, né? Eu tenho a questão aí da aplicação, dos depósitos. Tem uma informação aí ainda que foi me dada que eu vou depositar um dinheiro, no caso periodicamente, anualmente, né? Eu ia falar mensalmente, mas é anualmente. Eu vou depositar, deixa eu colocar aqui meus formatos. Vou precisar de mais 2 colunas, então Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos dar nome aqui, que é os depósitos. Que é o ponto de vista da aplicação, viu? Aplicação. E aí sim, eu vou colocar aqui os desembolsos da operação como um todo. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Da operação como um todo. O que é o depósito das aplicações, gente? Tá aqui, eu vou colocar de novo aqui o enunciado para a gente entender. Cadê, gente? Cadê? Tá. Vamos lá. O enunciado é o seguinte, ó. A empresa prevendo a amortização que deverá efetuar no 6º período, né, no 6º ano,
resolve constituir um fundo de amortização, efetuando 4 depósitos iguais a partir do 13º, no 13º do terceiro ano. Então, a partir desse ano aqui, ó, ele já vai fazer um depósitos iguais. Para quê? Para chegar aqui na data 6 e não ter que desembolsar tudo de uma vez 200 mil. Ah, professor, aí ficou fácil. Basta eu pegar, então, 200 mil, já que é igual, né? 200 mil, dividido por 4, são 4 depósitos, então tem que depositar 50 mil. Não, não é bem assim não, né, gente? Já que você vai depositar, você vai ganhar juros sobre isso. Então, você vai depositar menos para, ao longo do período, você ganhar juros e com juros, você ter, no final, o valor aí de 200 mil para quitar a dívida, certo? Então, o valor que você vai depositar aqui, ó, você vai calcular a partir do FV, ó. FV, não, PGTO, FV é os 200 mil que você quer, né? PGTO, qual que é a taxa que você vai ganhar de aplicação? Você vai ganhar os 15% aqui, ó. 15%. Beleza? 15%. Ponto e vírgula. Quantos depósitos você vai fazer? 4. 4 períodos. Nossa Deus, eu esqueço toda vez, gente. Foi mal. Vamos começar de novo aqui. Ainda bem que não foi muito longe. Então eu vou usar aqui, ó, FV, para achar qual que é o valor, né? FV, PGTO, para achar qual que é o valor período a período que eu tenho que depositar para no final eu ter 200 mil com os juros que eu vou ganhar. Então eu vou colocar a taxa aqui 15%. Ponto e vírgula. Quantas parcelas? Quantos períodos? 4. Ponto e vírgula. VP? Não, VP não entra. É o valor futuro que vai ser 200 mil. Então, ponto e vírgula, 200 mil. Vou colocar aqui menos para sair positivo, né? Que é os 200 mil que eu tenho que ter no final aqui para desembolsar, ó, da amortização. Certo? Fechei. Achei aqui, ó. Então, período a período, certo? Período a período, eu vou ter que ter 40.053 para no final de 4 anos, né, eu ter 200 mil. Ah, professor, não bate não, porque você pegar... Ah, eu esqueci de fixar tudo, né? Deixa eu fixar tudo, gente. F4, F4. Fixei. Puxei aqui. Dá os 40.053 vezes 4, dá 160 mil. Aí não, 160 mil? Não, 160 mil. É só que eu tô ganhando 40 mil de juros, certo? No exercício anterior que eu deixei gravado para vocês, eu coloquei aqui, ó, uma coluninha também só para questões de controle meu. Não precisava para esses fins aqui, viu? Não precisava. Só para controle meu, para ensinar vocês qual que é o raciocínio por trás, eu coloco a coluninha aqui de juros, viu? Juros ganhos com a aplicação, viu? Eu coloco aqui em que você vai calcular. Então, o juros que você ganhou aqui foi quanto? Ó, você investiu 40.053, você ganhou 15%, né? Então, o juro é 6 mil. Aí, aqui você aplicou quanto? Você aplicou 6 mil que ganhou de juros, mais 40 mil. Então, você ganhou 15% sobre 46, a soma dos dois. E assim vai. Aí, quando você soma juros da aplicação mais a aplicação, chega no final aqui e vai bater os 200 mil, certo? Mas eu vou fazer isso aqui diferente por quê? Para mostrar para você que não precisaria calcular o juros se fosse o caso. Lá no exercício anterior, eu tenho um cálculo lá dos juros, mas não precisa. Por quê? Porque o que importa são os desembolsos. Com tudo isso aqui agora, eu sei o que vai ser desembolso. Ora, vamos pensar em termos de caixa agora. Pensar em termos de entrada e saída de dinheiro. Beleza? Vamos lá. Na data zero, entrou quanto de dinheiro? Entrou os 18 mil, né? Porque eu peguei 20 mil, paguei 2 mil de contrato. Então, entrou os próprios 18 mil. Beleza? Ok? Positivo. Na data 1, qual que foi? Ora, entrou 100 mil e eu não paguei nada. Não paguei juros, não paguei despesa, não paguei nada. Então, entrou os 100 mil. Que é a parcela do financiamento. Na data 2, da mesma forma, entrou 80 mil, eu não paguei juros, não paguei despesa, não paguei nada, certo? É o próprio 80 mil, beleza? E na data 4,
na data 3 em diante, o que começa a acontecer? Na data 3 em diante, na data 3 especificamente, eu paguei todos os juros acumulados até então, mais o juro daquele período. E aí depois eu comecei a pagar os juros do empréstimo, só que em vez de eu pagar 200 mil de uma vez lá na data 6, eu comecei a fazer depósitos agora, ó, para chegar lá e eu ter o dinheiro, certo? Então o que acontece na data 3? Tem uma saída de 74.560 e outra saída do depósito que eu estou fazendo para chegar lá no final e eu não ter que sair tudo 200 mil de uma vez. Então tem uma saída de 114.613, certo? E na data 4, qual que é a saída? Saída do juro que eu pago menos o depósito que eu estou fazendo para amortizar depois no final, 40.053. Da mesma forma na data 5, 40 mil que sai, mais 40.053. 80.053. E agora na data 6, quanto que sai? 240 mil? Não, né? Por quê? Porque eu estou pegando agora os louros, né, do investimento que eu fiz. Depois aí 40, 40, 40, 40. Os juros dessa operação me deu ao todo 200. Certo? Então eu estou, beleza, saindo 240 que eu tenho que pagar para o banco, o juro mais 200 mil, certo? Tem que pagar a parcela que eu prometi, porém vai entrar quanto? Vai entrar os 200 mil do rendimento, né? É o valor que eu previ entrar. Vai sair apenas 80.053, certo? Então esse é o desembolso da operação. Esse aqui, né, é o fluxo de caixa da operação, certo? Então tem duas questões a olhar aqui que o exercício me pergunta, ó. Qual que é o set do financiamento em si, do ponto de vista do banco e meu perante os custos operacionais meu, certo? Então essa coluna aqui, opa. Essa coluna aqui, oh, caramba. Tô doido aqui. Essa coluna. E qual que é, do ponto de vista gerencial, o meu custo quando eu faço essa engenharia financeira. Porque isso aqui é uma engenharia financeira. Eu combinei com o banco um sistema americano. Só que para eu não arriscar, né, e diluir o risco, eu fiz o sistema americano, mas atrelei e fiz um hedge, né, das prestações perante um SPC. Eu tentei transformar na medida do possível aqui, porque é difícil fazer isso, dadas as características do empréstimo, tentei transformar um sistema americano no SPC. No exercício que eu trabalho com vocês no vídeo anterior, acontece exatamente isso. Eu transformo um sistema americano, do ponto de vista gerencial, dependendo de vista da engenharia financeira, no SPC, né? Então tem saídas sempre fixas. Então são duas coisas que tem que ver. Então quero achar o custo efetivo total desses dois. Aqui não faz sentido somar, né, gente? Então vou colocar aqui, ó. Não faz sentido somar. Vou colocar de cor diferente, colocar verde aqui. Às vezes eu esqueço, né, o que eu quero. Verde aqui. Para achar o custo efetivo total desse fluxo. Como que eu acho? TIR. Igual a... Não, só coloco o verde, vocês não enxergam, né? Deixa eu colocar. Depois eu acho. Primeiro eu vou colocar sem preenchimento, sem preenchimento. Igual a TIR. Isso aqui. Ah, mas peraí, né? Ah, não. Isso aqui tá certo. 240. Beleza. Tá certo. Beleza. Aqui não é dinheiro, né, gente? Papá, é porcentagem. Papá. Centraliza. Ok. E aqui. Esse é o custo efetivo. Esse aqui tá ao ano? Tá, tudo ao ano. Então tá ao ano. Beleza. E aqui agora qual que é? TIR. Isso aqui tudo. O que vem a ser TIR, como calcular, a lógica disso, a gente vai ver no próximo período, viu? Na próxima unidade em que eu vou falar análise de investimentos. Ok, não é dinheiro. Tal. Porcentagem. Beleza. Agora eu vou colocar aqui de outra cor. Beleza.
Beleza. Ao ano. Então, qual que é a questão aqui, gente? A questão é o seguinte, ó. Efetivamente, eu não estou pagando para o banco 20% ao ano. Dada a despesa que ele me cobra de contrato, efetivamente eu estou pagando 20 e 42% ao ano. Beleza? Agora, como eu quis diluir o risco, eu tive que fazer uma engenharia financeira, né? Para poder não me arriscar de ter que desembolsar 200 mil de uma vez na data 5, eu depositei para ganhar menos de 20%, né? Eu depositei para ganhar só 15%, é óbvio, né? Isso não faria sentido. E quando eu faço isso, né? Quando eu desenvolvo essa engenharia financeira, o custo é 21,84%. Então, o custo do empréstimo, para mim, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista gerencial, é 28,84%. Esse custo não vai aparecer lá no set do empréstimo, lá no seu contrato de financiamento, não. Isso aí é para você. Você, enquanto gerente financeiro, enquanto você planejador financeiro, você fez essas contas aí. Certo? E deu 21,84% ao ano.